Bom, meus amores, para quem tava com saudade das minhas dicas de séries, eu trago para vocês aí essa série que tá lá na Apple TV Plus, que se chama Fundação. Essa série é uma série de sci-fi e ela é baseada na obra do Isaac Asimov. Lembra do Eu, Robô, aquele filme com o Will Smith, que tem também o livro dele? Então, essa série também é baseada numa série de livros do Isaac Asimov. Essa série de livros, Fundação, foi a série que inspirou as histórias de Star Wars e Star Trek. Então, assim, quem acompanha essas séries como eu vai ver muitas referências de Fundação nessas séries. Inclusive, se você é fã de Star Wars como eu, a sensação que eu tive é que eu estava vendo a história antes do Império, exatamente a fundação do que seria o Império que nós conhecemos ali do Darth Vader com o Palpatine. Então eu acho que essa série vai fazer com que muitos de vocês tenham a mesma sensação que eu tive, que é uma série que se conecta profundamente a Star Wars. E o mais legal dessa série, eu fui ler os livros, ainda não consegui terminar. Então, assim, é uma série baseada, inspirada nesses livros. Por quê? Quando a gente lê os livros, não existe protagonismo feminino nesses livros. A única personagem feminina que eu vi ali até o ponto que eu cheguei era uma secretária. E assim, o nível de atuação dela dentro dessa trama era ínfimo. Então, é muito diferente do que a gente vai ver em Fundação. Fundação, eu sempre falo aqui do tarô, né, das cartas do tarô. E Fundação é inspirado justamente nos arquétipos do tarô e na deusa Hecate. Então, é muito interessante a forma como eles elaboraram esse roteiro. Fundação conta a história do Império. E no Império nós temos o Dia, que é o protagonista, e os seus dois irmãos, que na realidade são clones do Cleon I. Esses irmãos são o Alvorada e o Crepúsculo, que é o irmão mais velho. E o Alvorada é justamente o irmão mais novo. E aí nós vemos o funcionamento dos arquétipos do tarô, porque o Dia incorpora justamente o arquétipo do Imperador, enquanto o Alvorada incorpora o arquétipo do Louco. E, por sua vez, o Crepúsculo incorpora o arquétipo do eremita. Então, é muito interessante. E aí nós temos uma outra personagem que na primeira temporada atua como uma subprotagonista e na segunda temporada se torna a protagonista, que é a Demerzel. A Demerzel, na realidade, passa a incorporar o arquétipo da Imperatriz, o que é muito interessante na trama, porque a princípio, quando a gente está vendo a primeira temporada, a gente tem a sensação de que a Demerzel, ela tá ali somente fazendo a parte da trama relativa à deusa Hecate funcionar, porque ela é uma devota dessa antiga deusa, né? Porque ali dentro da trama de Fundação, a história começa em virtude da psicohistória, que foi uma metodologia desenvolvida pelo Harry Seldon, que é ali um matemático, para calcular o tempo de declínio do Império, porque o Cleon I fundou o Império a partir da ideia da propagação de seus clones dentro do regime imperial. Então, cada vez que um clone morre, outro clone é substituído, ou substitui na realidade. E são 3 clones, porque esses 3 clones convivem no mesmo período e um apoia o outro. Então, quando o Dia passa a envelhecer, ele se torna o Crepúsculo, e quando o Alvorada passa a envelhecer, ele se torna o Dia. E nisso, um outro clone é decantado para virar o próximo Alvorada. A trama é muito interessante, porque o Dia surta quando descobre essa teoria realizada pelo Harry Seldon, que o Império viria a declinar. E com isso, todos os Cleons, né, deixariam de existir, não haveriam novos Cleons, não haveria decantação de novos clones. E essa trama está associada justamente ao culto dessa antiga deusa, que é a deusa Hecate, que a humanidade traz com eles, né, através dos diversos sistemas planetários, o culto à deusa Hecate, a qual a Demerzel é uma adepta. E
ponto muito interessante é que o Dia, tentando comprovar justamente que esse culto antigo não influenciaria o regime do Império, ele se desloca até o planeta onde há ali o culto mais proeminente da deusa Hecate e vai se submeter à jornada dentro do labirinto de Hecate, que para quem conhece a história de Hecate, vê ali claramente que ele está caminhando através do Estrofalos. E o que é mais interessante é que ele se despe, né, dessa postura dele de imperador, né, e se transforma justamente num andarilho, né? E para quem conhece a história de Hecate sabe que Hecate tem essa habilidade de acolher aqueles que estão desprovidos da sua... E ali na trama, as sacerdotisas de Hecate ficam ali apostos, né, nesse grande labirinto para auxiliar essas pessoas que estão ali desprovidas de suas posses, de seus orgulhos, de alimentação. Elas ficam ali justamente para cuidar dessas pessoas, né, desses andarilhos. E o Dia, quando vai atravessar o Estrofalos, por mais que ele não tenha um insight, que é o insight que aquela religião propõe, né? Ele acaba tendo outros insights, ele acaba se tornando uma pessoa melhor, mais humana, até ele ter um insight final, que por mais que não seja uma visão, mas ele tem esse insight final de que o Cleon I se baseou justamente na história, né, no mito de Hecate, para criar essa convenção dos 3 clones dele, né? Que é uma tríade de o jovem, o adulto e o idoso, igual a deidade tríplice que Hecate representa. E ali ele percebe que é como se ele fosse o pai do Alvorada e o filho do Crepúsculo. Então ele começa a entender melhor sobre a vida. Só que a Demerzel, pelo fato dela realmente pertencer a essa religião, ela não entende o que o Dia fez e acaba tendo uma atitude que prejudica muito essa versão do Dia, né? E aí, enfim, essa trama é suspensa e a gente não fica sabendo depois o que aconteceu com esse Dia, depois dessa atitude aí um tanto precipitada da Demerzel. Porém, na segunda temporada já mudaram todos, né? Os dias, os alvoradas, os crepúsculos já são outras versões do mesmo personagem. E ali a gente vai identificando, até quando a Demerzel conversa com o Império, né? Com o Dia, que ela também chama de Império, que ele é o próprio arquétipo do tarô do Imperador, porque ele é um homem belíssimo, porém, ele é extremamente perturbado da cabeça, como todo bom arquétipo de imperador. E o mais legal é que ela fala para ele que ele é muito prejudicado no sentido moral, né? No sentido de moralidade, ele é muito prejudicado, que é o que acontece com todo arquétipo de imperador. Então assim, eu super recomendo pra vocês essa série. Se tornou a minha série de Sci-Fi favorita e vale muito a pena. E eu vou trazer mais conteúdo sobre ela pra fazer uma ponte aí com o tarô e com Hecate. Agora me conta aqui nos comentários se você já viu essa série ou se você já leu essa série de livros e o que você tá achando. E não perde meu conteúdo não, porque eu vou trazer mais conteúdo sobre essa série, fazendo aí uma ponte com o tarô e com a deusa Hecate. E quem quer conteúdo sobre a deusa Hecate, roda meu feed para baixo, que tem uma resenha de um livro excelente sobre Hecate. Vejo vocês no próximo vídeo.